começo da consciência negra, a Raízes busca sair da obviedade de falar apenas sobre racismo e vem mostrar como efetivamente a gente busca ir além na luta antirracista. Então a gente traz hoje aqui alguns exemplos de como a gente lida com isso internamente e como também nos nossos projetos essas questões frequentemente trazem esses enfrentamentos. E se o racismo é cotidiano, a luta antirracista também precisa ser, como diz a pedagoga Clélia Rosa. Segundo ela, a gente persistir no mito da igualdade racial e não se comprometer, inclusive institucionalmente e de forma estruturada, com a luta antirracista, só aumenta esse problema que já é tão grave e tão adoecedor. Uma das nossas estratégias internas é o letramento racial crítico, aliado ao estímulo ao pensamento decolonial. Explicando melhor, o letramento racial é uma forma de reeducar as pessoas em uma perspectiva antirracista, para que cada um consiga refletir e responder individualmente às tensões raciais. O letramento racial está relacionado com a necessidade de desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas. Esse é um conceito potente que nos convoca a ir além da reflexão e exige um posicionamento teórico, mas principalmente um posicionamento prático. Para nós, é essencial admitirmos que a nossa sociedade é organizada a partir de uma perspectiva eurocêntrica e orientada pela lógica do privilégio branco. Se isso não for feito, trabalharemos com uma falsa e insustentável ideia de igualdade, que já está evidenciado que o racismo é estrutural e institucional. Procuramos compreender como o racismo é construído e mantido política e ideologicamente. Já o pensamento decolonial, ele abrange um campo de estudo relativamente recente das ciências sociais, que traz uma abordagem diferente da que aprendemos da história até hoje. Então, entender a palavra descolonizar é ir além, é compreender que a colonização ela não trouxe só heranças linguísticas, religiosas e culinárias, mas também envolveu muita exploração e violência. Culturas foram apagadas, líderes, pessoas foram mortas, riquezas roubadas e memórias completamente destruídas. Então, há um sociólogo peruano que se chama Aníbal Quijano, que é um dos expoentes do olhar decolonial atual. Ele afirma que esse processo de modernidade ele produziu uma perspectiva de conhecimento que demonstra o caráter desse padrão mundial de poder, que é capitalista e eurocentrado. Conhecemos como o eurocentrismo. O discurso do colonizador, ele foi imposto, sendo mais aceito e valorizado por representarem as burguesias financeiras mundiais, afirmando, inclusive, levar desenvolvimento para as regiões que ocuparam. A perspectiva dos povos colonizados foi apagada, e isso inclui sua cultura, suas manifestações, suas cosmovisões, seus idiomas, conhecimentos e muito mais. O pensamento decolonial, ele traz uma visão crítica daquilo que está posto, socialmente como o padrão, o certo e o ideal. Ele nos traz um modo de eliminar a tendência simplória de assumir que as formas de pensar da Europa Ocidental são universais. Por isso que a decolonialidade é o caminho para desconstruir padrões, conceitos e perspectivas impostas aos povos subalternizados durante todos esses anos. Alinhar discurso e prática é um grande desafio. A Raízes já ofereceu treinamento antirracista para sua equipe e segue na trilha do letramento como premissa de sua atuação nesse tema. Uma iniciativa que contribuiu neste letramento foi o nosso Clube do Livro. Esse clube busca a adesão tanto da equipe fixa como do time de consultores associados. E o primeiro livro que lemos juntos foi Ensinando Comunidade, uma Pedagogia da Esperança, de Bell Hooks. A partir dessa leitura, eu pude compreender melhor o enfrentamento do racismo e percebi também a necessidade da população branca se estruturar melhor nessa luta. Lendo Bell Hooks e compartilhando percepções com a equipe, aprendi o quanto é importante nos engajarmos de forma estruturada na luta antirracista para que não sejamos brancos apenas preocupados em não parecermos racistas. Bell Hooks nos convida a transformar as salas de aula
em locais de resistência às opressões. E aqui a sala de aula é uma metáfora para todas as etapas que construímos conhecimentos e firmamos condutas antirracistas dentro da Raízes e principalmente dentro dos nossos projetos. Nos nossos projetos, quando a gente lida com comunidades vulnerabilizadas, fica muito evidente que os grupos beneficiários de menor renda são compostos majoritariamente por mulheres pretas e pardas. Num país claramente desigual e preconceituoso, são elas a serem penalizadas de forma mais cruel com a falta de oportunidades. Na base da pirâmide social, essas mulheres vão enfrentar ainda mais barreiras para ascenderem socialmente e em qualidade de vida. Justamente por isso, muitas vezes, elas vão ser empurradas para o empreendedorismo por necessidade. Se a gente for olhar para os dados, a 7ª edição da pesquisa Mulheres Empreendedoras e Seus Negócios vai nos mostrar que 60% das empreendedoras brasileiras são mulheres negras. Num recorte de classe social, 50% delas está na classe C e 17% nas classes D e E. Dentre os projetos que realizamos, que você pode conhecer em nossas redes, podemos exemplificar o quanto empreender trouxe empoderamento, inclusão e mudou a realidade de mulheres e homens negros ao longo de nossa atuação. Resultados como o coletivo da Casa Fufu, ou a Priscila e a Glorinha do projeto Sabores do Morro, esta última um case de sucesso que nos orgulhamos muito, Robson Gregório e Itabirito, as beneficiárias do projeto Barro a Arte no Vale do Jequitinhonha, entre outras, nos nossos projetos que nos orgulham e nos motivam para seguirmos fazendo o que fazemos. E para fechar essa nossa conversa, quando a gente fala sobre empreendedorismo feminino, é importante trazer um aspecto da negritude que foi fundamental para as atividades econômicas na formação do nosso país. Você já ouviu falar em escravos de ganho, ganhadores, negros de ganho? No século XIX, pessoas escravizadas foram fundamentais, principalmente nas áreas urbanas, para a movimentação da economia de capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Elas eram obrigadas a realizar trabalhos nas ruas pelos seus senhores e levavam dinheiro para eles e podiam guardar esse excedente, quando existia. É aí que as mulheres negras têm um papel de primeiras empreendedoras nesse país, pois esse excedente, economizado a duras penas, permitiu que elas comprassem a sua própria liberdade, ou mesmo a dos seus filhos, dos seus companheiros e de outras pessoas escravizadas. Na maioria mulheres, já que os homens estavam no trabalho braçal, a partir dos seus talentos, quitandeiras, artesãs, quituteiras, vendedoras, entre outras atividades, alcançaram o seu bem mais precioso, a liberdade. Conhecendo como o sistema funciona e traçando estratégias, elas nos ensinam que quando há oportunidades e rede de sustentação, mulheres negras e empreendedorismo são uma dupla fundamental para alcançar a emancipação.